Deus, abra comigo a palavra do Senhor no livro de 1 Reis, capítulo 18, no verso 30 ao 39. Deus preparou uma palavra para o meu, para o seu coração nesta noite, amém? Uma palavra cujo tema é restaure o altar. O Senhor tem uma palavra para que venhamos reconectar com Ele. O Senhor, Ele quer que nós voltemos a reconectar com Ele novamente, corpo, alma e espírito, amém? Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Reis 18:30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros, e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me segundo o Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Aleluia! Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós te louvamos nessa noite pela tua palavra. Esta palavra bendita, poderosa, que o Senhor trouxe para compartilhar com a tua igreja nesta noite. Pai amado, em nome do teu Filho Jesus Cristo, que o Senhor possa ministrar esta palavra à tua noiva, à tua igreja, assim como o Senhor ministrou o meu coração, que o Senhor venha falar poderosamente à tua igreja. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós repreendemos toda distração, porque nós sabemos que esta palavra veio para ser ministrada ao coração da tua noiva, com o propósito de restaurar a conexão do Senhor com o teu povo. Que toda distração seja repreendida agora em nome de Jesus. Que caia por terra agora todo levante do inimigo. Senhor, que o Senhor possa levar cativo os nossos pensamentos. Pai querido, em nome de Jesus, fala conosco nesta noite. Senhor, importa que o Senhor cresça e que eu diminua, em o nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus amados irmãos. Queridos, esta palavra que Deus ministrou ao meu coração, creio que é oportuno para nós, nesses dias, nesse tempo que nós vivemos, porque nós vivemos em um tempo de frieza espiritual,
Mas Deus nos desperta para reconstruirmos os altares quebrados, para que Ele possa voltar a manifestar novamente na nossa vida e também na igreja dele. O altar na Bíblia sempre foi o lugar de encontro entre Deus e o homem, o ponto onde o céu toca a terra. E nessa porção da palavra, Elias, aqui no Monte Carmelo, não só confrontou e desafiou os profetas de Baal, mas também ele restaurou o altar do Senhor, que havia sido abandonado pelo povo de Deus. E isto vem nos ensinar nesta noite, que para Deus derramar do fogo, da sua presença, da glória dele, é preciso, antes de mais nada, nós restaurarmos o altar, o lugar do encontro entre Deus e o homem. O altar, meus amados, significa lugar de oferecer sacrifício ao Senhor. O altar significa o lugar de entrega, da comunhão, do relacionamento entre Deus e o homem. Restaurar significa voltar ao propósito original. E Deus, nesta noite, Ele nos chama para restaurarmos os altares da nossa vida, o nosso lugar de encontro com Ele, de nossa comunhão com o Pai, do nosso contato com o céu. E o primeiro altar a ser restaurado é o altar pessoal, o altar do nosso coração. O que isso significa? Significa uma vida de rendição. Restaurar o altar pessoal, o altar do nosso coração, significa uma vida de rendição ao Senhor, significa uma vida de oração, uma vida de devoção diária, dedicada àquele que nós declaramos ser o nosso Senhor, ser o nosso Salvador. Restaurar o altar pessoal, o altar do nosso coração, significa, irmão, ter uma vida de oração diária. Eu como pastor desta igreja, eu tenho já há muito tempo desafiado, convocado a igreja para ter uma vida de leitura da palavra, para ter uma vida de oração. Constantemente eu tenho convocado a igreja a vir para o templo para orar. Eu tenho desafiado a noiva de Cristo a ter uma vida de leitura diária da palavra, porque eu sei, irmão, que é impossível você ter uma vida devocional, uma vida de intimidade com o Senhor, se você não tem uma vida de devoção a Deus, uma vida de leitura da palavra, uma vida de oração diária. Muitas vezes nós queremos ver o fogo descer do céu, muitas vezes queremos ver a glória do Senhor sendo manifestada nas nossas vidas, mas nós não temos um altar erigido no nosso coração, nós não temos dentro de nós um ponto de contato, de conexão entre nós e o nosso Criador, entre nós e o nosso Senhor, e nós queremos ver a glória de Deus descer sobre as nossas vidas. Aí é impossível, irmãos, nós oferecermos a Deus o nosso culto racional,
Aí é impossível oferecermos a Deus o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, conforme o apóstolo Paulo diz em Romanos 12:1. Por isso que existe uma frieza espiritual na igreja, porque o altar pessoal, o altar dos nossos corações, está em ruína, está abandonado. O altar pessoal é construído no secreto, irmãos, é na intimidade com o Pai. Em Mateus capítulo 6, versículo 6, diz assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. É no secreto, é na vida devocional, é lá na sua casa, é na porta fechada do seu quarto, é na sua intimidade com Deus, é onde ninguém te vê, é onde você é você, é onde você não precisa ser ninguém que você não é, é onde você é simplesmente você, é só você e Deus e mais ninguém. É lá no secreto, onde você está com Deus, que a chama do Espírito Santo começa a reacender no seu altar, que é o seu coração. E quando nós falamos de coração, irmãos, não estamos dizendo aqui desse músculo que bomba o sangue para o seu corpo. Quando nós falamos de coração, estamos dizendo a alma, a mente, que é o centro das emoções, da vontade, da decisão. A frieza espiritual da igreja é porque os altares estão abandonados. Os altares estão como aqui no Monte Carmelo, estava em ruína, estava abandonado, estava destruído, precisava ser restaurado, reconstruído. As pessoas não têm mais tempo para Deus, as pessoas não têm mais tempo a sós com o Senhor. Os altares estão abandonados, estão destruídos, estão em ruínas, perderam a conexão com o Pai Celestial. O profeta Daniel nos inspira quando, no seu livro, no capítulo 6, no versículo 10, ele diz assim: e 3 vezes no dia se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel, levado cativo para a Babilônia, longe da sua terra natal, longe da sua cultura, sofrendo ameaças para não se prostrar diante do seu Deus. E o texto vem nos dizer que ele desobedeceu a ordem do rei, e 3 vezes ao dia ele se prostrava, ele se colocava de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus. E nós, irmãos, quantas vezes por dia nós oramos? Quantas vezes por dia nós nos prostramos diante do nosso Deus? Diante daquele que nós falamos que é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Mas, queridos, quando o altar pessoal é restaurado, o coração volta a queimar por Deus, o coração volta a queimar pelo nosso Senhor, a comunhão é renovada, a fé se torna viva, a adoração é verdadeira e a presença de Deus se torna uma realidade nas nossas vidas.
Nós precisamos restaurar o altar do nosso coração. Mas por que muita gente dentro das igrejas estão com o altar pessoal em ruínas? Esses dias, junto com o pastor Nemésio, eu aprendi muitas lições. Um homem que tem muito conhecimento. Mas uma coisa que despertou a minha vida, algo que eu já sabia, mas que me despertou, foi que o entendimento sobre a nossa vida. Nós somos chamados de pessoas que entendem o conceito de tricotomia. O que vem ser tricotomia? Nós somos espírito, nós temos uma alma e habitamos em um corpo. Somos espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. O espírito é a única parte que nos faz ter fome e sede de Deus. É a parte que nos conecta com Deus, que nos conecta com a vida espiritual. A alma é a sede das emoções, dos pensamentos e das vontades. O corpo é responsável pela comunicação externa, comunicação com este mundo, com a parte física e material. E se comunica pelos 5 sentidos: visão, audição, olfato, tato e paladar. E quando nós estamos vivos espiritualmente, nosso espírito comunica com a nossa alma. Tipo assim, o espírito comunica com a alma: vamos orar, ó alma. E a alma, ela corresponde com o espírito dizendo: vamos orar. O espírito comunica com a alma: vamos ler a Bíblia. A alma corresponde com o espírito: vamos ler a Bíblia. O espírito fala para a alma: vamos cultuar a Deus domingo. Vamos cultuar a Deus na terça-feira, culto da palavra. A alma corresponde dizendo: vamos cultuar a Deus com maior alegria, com maior prazer. Porque o nosso espírito está vivo, porque o nosso espírito foi alimentado pela oração, pela leitura da palavra. Mas quando nós abandonamos a leitura da palavra, quando nós abandonamos a oração, quando nós abandonamos a nossa vida com Deus, a nossa comunhão com Deus, a nossa intimidade com Deus, e alimentamos a nossa alma com as coisas terrenas, quando nós alimentamos a nossa alma com os prazeres deste mundo, quando nós alimentamos a nossa alma, a nossa carne com as coisas carnais, com o pecado, aí o Espírito vai falar com a alma: alma, vamos orar, vamos ler a Bíblia, vamos para o culto. A alma responde: eu estou cansado, eu não estou com vontade, eu não quero. Porque, irmãos, a nossa alma, ela é formatada, ela é alimentada por aquilo que o nosso corpo recebe, por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós ouvimos. Se você tem visto coisas que não convêm para um cristão, se você tem ouvido coisas que não convêm para um cristão, você está formatando a sua alma com coisas mundanas, terrenas.
a sua alma não vai desejar nada espiritual. Aí o Espírito vai tentar comunicar com a sua alma. Vamos ler a Bíblia, vamos orar, vamos meditar na palavra, vamos cultuar o Senhor, vamos para o culto de domingo, vamos para o culto de terça-feira. Aí você vai dizer: estou cansado. A sua alma, o seu lugar de decisão, que é a alma, vai dizer: eu estou cansado, eu não quero, não tenho vontade. Porque a sua alma foi formatada pelo desejo da sua carne. Por isso nós precisamos vigiar aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos, porque a nossa alma, ela é alimentada, ela é formatada pelas informações que ela recebe do nosso corpo. E isso é muito sério. Aí acontece que o Espírito dentro de nós, ela morre. Aí você vem para o culto de domingo. Eu vou lá para o culto, eu vou lá cultuar o Senhor. Aí você chega aqui na igreja, o pessoal canta um louvor, você até levanta as mãos, você se arrepia, você chora, mas você não conseguiu adorar o Senhor em espírito e em verdade, porque você adorou o Senhor apenas com o seu corpo e com a sua alma, porque o espírito está morto. Nós precisamos vigiar, irmãos, com quem nós temos alimentado a nossa alma. Com que tipo de informação você tem formatado a sua alma? O apóstolo Paulo diz em Filipenses 4:8: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Se você não tem uma vida espiritual ativa, você não vai adorar o Senhor em espírito e em verdade. A palavra do Senhor nos diz em João 4:23 e 24: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Se você não tem uma vida espiritual ativa, se você não tem uma vida devocional ativa, você tem adorado a Deus com o seu corpo e com a sua alma. Para adorar a Deus em espírito e em verdade, você tem que adorar a Deus com o seu corpo, com a sua alma e com o seu espírito. Se você não tem alegria de estar na presença do Senhor, se você não tem prazer em orar, em ler a Bíblia, a palavra do Senhor, é porque o seu altar está quebrado, está em ruína e precisa ser restaurado. É porque você perdeu a conexão com Deus, e a conexão com Deus é no Espírito, é no seu espírito, não é no seu corpo, não é na sua alma. Sabe por que muitas vezes, irmãos, o pastor prega, o pregador chega aqui e prega, e às vezes você sente uma emoção, você pensa: eu vou mudar, mas chega segunda-feira, você volta a ser o velho homem, a velha mulher, nada muda na sua vida, porque a palavra
encontrou apenas o seu coração, a sua alma, e não encontrou o seu espírito, e não houve transformação do seu caráter na sua vida. Porque só foi na sua alma, só encontrou a sua alma. Porque quando a palavra toca no espírito, ali há transformação de vida, há transformação de caráter, a pessoa muda. Mas o espírito está morto, o altar está quebrado, o altar está em ruína e precisa ser restaurado. Mas o Senhor está aqui nesta noite, e assim como o profeta Elias disse aqui no Monte Carmelo, o Espírito Santo do Senhor está aqui nesta noite dizendo: chegai-vos a mim e restaure o altar do Senhor. Ele quer que você restaure o altar nessa noite, porque Ele quer que você volte a ter conexão com o Pai novamente. Ele quer que você restaure, meu irmão, minha irmã. Ele quer que você volte a ter comunhão com Ele novamente. E o segundo altar a ser restaurado é o altar coletivo, a igreja adorando em unidade. E esse segundo altar a ser restaurado é a comunhão do corpo de Cristo. Na época de Elias, Israel aqui era o reino do norte, a capital era Samaria, que era governado pelo rei Acabe, que era casado com a terrível Jezabel. E aqui havia dividido a sua lealdade entre Deus e Baal. Baal no hebraico significa senhor, proprietário ou marido. Era o Deus da fertilidade, o Deus da chuva, do crescimento, da lavoura e do rebanho. Quando acontecia uma fome, uma peste, a família oferecia o primogênito queimado vivo a Baal. No tempo do rei Acabe, o culto a Baal quase suplantou, quase superou o culto ao Deus verdadeiro, o que levou à batalha no Monte Carmelo entre o profeta Elias e os 450 profetas de Baal. Hoje não é diferente, irmãos. Muitas pessoas, mesmo dentro das igrejas, têm dividido seu coração entre o Deus verdadeiro e Baal dos dias atuais. As pessoas deixam de congregar, de cultuar por qualquer motivo, por motivos que chegam a ser ridículos. Você quer ver tristeza de um pastor? É quando ele chega na igreja para pregar e a igreja está vazia. Irmãos, eu e a minha esposa, nós já viajamos 1.300 quilômetros no mesmo dia, quando a gente vai visitar o nosso neto, a nossa filha, para estar aqui no domingo, para juntos cultuarmos a Deus com a igreja. Mas aí tem irmãos que não vem no culto, que está na cidade e não vem no culto, por motivos que nós não sabemos. Porque não quis vir, não estava afim, não estava com vontade. E isso entristece a gente. E a palavra do Senhor nos diz em Hebreus 10, 25, que não devemos deixar de congregar como alguns têm costume de fazer. Tem pessoas, até os desigrejados, que diz que não precisa de igreja para congregar, que não tem necessidade de congregar. Irmão, se não houvesse necessidade de congregar, não teria necessidade de Cristo estabelecer a igreja, não teria necessidade de Cristo enviar sua carta às 7 igrejas ali de Apocalipse. Para que então igreja? São argumentos de pessoas que estão com os seus altares destruídos, abandonados, perderam a conexão com Deus. Mas nós, como igreja, nós precisamos restaurar esse altar da adoração verdadeira.
Precisamos nos arrepender no coletivo e buscar vivermos uma vida em santidade. Entender que Deus nos separou, nós somos um povo separado. Isso significa ser santo, separados para vivermos para Ele, para a glória dEle. Restaurar o altar nos dias de hoje significa, irmãos, restaurar a vida devocional diária, a oração, a meditação da palavra, o jejum, a vida de santidade. Isso é restaurar o altar nos nossos dias. Isso vai exigir de nós disciplina, dedicação, esforço. O plano de leitura nosso da Bíblia, capa a capa do ano, nós já estamos em Lucas. Estou atrasado 2 dias. É Lucas, né? Lucas, estamos em Lucas. Isso exigiu de quem está fazendo dedicação, disciplina. A disciplina nos leva ao hábito. Restaurar o altar nos dias de hoje significa romper com os ídolos modernos, com o Baal da atualidade. O que vem a ser os ídolos modernos? As prioridades erradas, o pecado de estimação, as redes sociais que muitas vezes tomam nosso tempo. Ao invés de nós lermos a Bíblia, estamos perdendo tempo. Às vezes ficamos 5 horas por dia na rede social. Prioridades erradas. Essas coisas são os nossos ídolos modernos, são os Baals da atualidade. Vida social. Irmãos, teve um abençoado irmão que falou para mim assim, que ele não trocava a vida social dele pelos compromissos com Deus. Falei, abençoado, tá bom. Sua vida social vai te levar para o inferno, ó, infeliz. Desse jeito, não troco minha vida social pelos compromissos com Deus. Tem um abençoado que não foi no culto porque o Flamengo ia jogar. Quase que eu falei, até justificável, né, Flamengo? Não foi no culto porque o Flamengo jogou na quarta-feira. Eu falei, tá bom. Prioridades erradas, é Baal do tempo moderno. Quantas pessoas, irmãos, se apegam ao seu trabalho, preocupado em juntar dinheiro, em juntar posses. Baal dos tempos modernos. Prioridades erradas. Precisamos romper com os ídolos modernos, com o Baal da atualidade. O povo de Israel havia abandonado o altar do Senhor, e o altar do Senhor estava em ruína. E talvez, irmãos, o seu altar está em ruína porque você tem priorizado aquilo que não deve ser prioridade na sua vida. A prioridade da sua vida é o Senhor nosso Deus. Buscai, pois, o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. É a palavra do Senhor que nos diz.
E restaurar o altar nos dias de hoje significa chegar de volta a Deus com o coração arrependido e reconhecer que Ele é o único e verdadeiro Deus. E no texto que nós lemos, de 1 Reis 18:30, antes que o fogo descesse no Monte Carmelo, Elias restaurou o altar do Senhor. Isso nos ensina que o Senhor deseja derramar o seu fogo, mas sobre corações dispostos, arrependidos e restaurados. Quem sabe, meu amado irmão, minha amada irmã, o seu coração, o seu altar pessoal precisa ser reconstruído. Talvez o altar da comunhão precisa ser restaurado. Interessante que Elias, ele não construiu outro altar. Vocês perceberam isso? Que ele não construiu outro altar. Ele reconstruiu o mesmo altar. Ele restaurou o antigo altar, reutilizou as mesmas pedras e com elas restaurou o altar. E o fogo que simbolizava a presença de Deus se manifestou. Eu aprendo com essa palavra que esse exemplo é para mim e para você. Essa palavra de Elias, do profeta Elias, era para a nação de Israel, era para o povo de Deus. Então essa palavra é para mim, para você, para nós que somos crentes em Cristo Jesus. Para mim e para você que no passado já foi ponto de contato entre o céu e a terra. Essa palavra é para você que já teve uma experiência sobrenatural com Deus, mas isso ficou no passado. Essa palavra é para você que no passado já foi um ponto de contato entre o céu e a terra, porque você já foi um altar de adoração ao Senhor. Como eu falei no início, que o altar era o lugar de contato entre o céu e a terra. E nós somos o altar do Senhor. Essa palavra é para você que já teve experiência com o Senhor, mas isso ficou no passado. Mas você sente falta dessa experiência sobrenatural, porque a presença é inexplicável. A presença de Deus é maravilhosa. É tão maravilhosa que é inexplicável. E você sente falta dessa presença. Quantas pessoas já teve experiências com Deus e hoje não tem mais? No tabernáculo havia três pontos importantes no tabernáculo. O átrio, que era o lugar do sacrifício, era o lugar onde as pessoas levavam seus animais, e ali eram sacrificados os animais pelos pecados. Havia o santo lugar, onde os sacerdotes ali se reuniam para orar, para clamar, para adorar o Senhor. E havia o santo do santo, onde ali manifestava a glória do Senhor. E o nosso corpo também se divide em três pontos principais. Tricotomia, que é o nosso corpo, que simboliza o átrio, a nossa alma, que simboliza o santo lugar, e o nosso espírito, que simboliza o santo do santo, que é onde
manifesta a glória do Senhor. E que o Senhor espera de mim e de você, irmão, é que nós sejamos completos como adorador. Que nossa adoração não permaneça, não fique apenas no átrio, mas que o nosso corpo, o que é o átrio, seja o lugar onde nós viemos a matar o nosso pecado, matar a nossa carne, e que nós possamos adentrar o santo lugar, que a nossa alma, e ali nós possamos clamar ao Senhor, adorar o Senhor, mas depois nós possamos adentrar ao santo do santo, que é o Espírito, que é o nosso Espírito, e ali nós possamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Talvez você já adorou o Senhor em espírito e em verdade, mas hoje você não consegue mais adorar o Senhor em espírito e em verdade, porque o seu altar está em ruínas, porque o seu altar está quebrado, mas você sente falta. Como diz a canção que a Gi está dedilhando, talvez hoje no máximo que você consegue chegar é no santo lugar. Você não consegue adorar o Senhor no santo do santo, mas o Senhor te chama nessa noite para que você restaure o altar de adoração verdadeira. Quantas pessoas já viveu, irmão, acordava de madrugada para orar, para ler a palavra, feliz, alegre. Quantas vezes você já pegou a Bíblia para ler, você não queria parar de ler, você estava fascinado pela palavra, mas hoje você não tem essa alegria. Quantas vezes você participava dos cultos de segunda a segunda, era assim com a gente quando nós convertemos, era culto domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e a gente estava lá, adorando o Senhor, cultuando ao Senhor, não era peso, nós tínhamos maior alegria. Hoje, culto domingo, culto terça, não vem, cansado. Irmãos, o seu altar está em ruínas. Sinto muito te alertar, te dizer isso. O seu altar está em ruína. Você perdeu a conexão com o Pai Celestial. Não se iluda, você perdeu a conexão com o Pai Celestial. Você tem servido a Ele apenas com o seu corpo e com a sua alma. Mas o Espírito Santo do Senhor, que ministrou essa palavra no meu coração,
está aqui nessa noite, porque Ele é misericordioso, está dizendo para mim e para você nessa noite, assim como o profeta Elias disse para aquela nação de Israel: chegai-vos a mim e restaurai o altar do Senhor que está quebrado. Porque Deus não rejeita quem está em ruína, Ele espera apenas por um coração disposto e decidido a ser reconstruído. Ele não rejeita, irmãos. E o texto diz que o povo se achegou até Elias, e o povo viu quando o altar foi restaurado, reconstruído, e o fogo desceu, e o povo declarou: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. O altar foi restaurado, a presença do Senhor foi real, e o povo se voltou para o Senhor. O povo que havia abandonado Deus e adorado Baal, abandonou Baal e voltou a adorar Deus. Abandone os ídolos modernos e volte para o Senhor. Eu quero orar por você nessa noite, orar para que o Senhor restaure os altares que estão destruídos. Vamos ficar de pé nesse momento.